chegavam depois, segundo a informação que a família de Cloé passou para Paulo, porque a Bíblia diz que a família de Cloé passava as informações da igreja de Corinto para Paulo, que estava em outro lugar. E o que eles passou para Paulo é que os outros que chegavam depois estavam envergonhados com a situação. Aí a ceia perdia toda a graça. A ceia já perdia o valor. Aí Paulo diz: muitas coisas eu tenho orgulho, eu louvo vocês por isso, mas nisto que eu fiquei sabendo, que eu acredito que é verdade, eu não louvo por isso. Mas o que nós temos que nos preocupar aqui, que não é um culto comum, é um culto de ceia, aonde eles estavam se juntando para o pior. O que diz Paulo? Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não entenderam até hoje o verdadeiro sentido da ceia. Não entenderam até hoje o que é que Paulo ele diz. Paulo ele diz o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar da ceia indignamente? O que seria este ser indigno? Paulo estava se referindo principalmente aos irmãos embriagados. Quando a pessoa está embriagada, a pessoa tem uma dificuldade de raciocinar. A pessoa tem uma dificuldade em decidir. Não está em condições nenhuma de discernir o que está falando, o que está fazendo e o que irá acontecer. Como uma pessoa embriagada poderá participar do corpo e do sangue do Senhor? Não tem como. Quando Paulo diz participar dignamente, é ser digno daquilo. Como que uma pessoa que arruma uma contenda em um culto pode participar do corpo e do sangue do Senhor? É isso que Paulo estava dizendo. Aqui tem povo que está se embriagando, aqui tem povo que está contendendo, aqui tem povo que está fazendo os outros passar vergonha. Não são dignos de estar participando da ceia do Senhor. Não tem como. Então é muito bonitinho quando a gente escuta, né? Até hoje eu não sei falar de cor. Eu também não ministro ceia, talvez seja por isso. Mas eu acho muito bonito quando os presbíteros, os pastores vão ministrar a ceia e recitam Mateus 26 e 27. Capítulo 26, versículo 26 e 27 de cor. Ou então 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27 de cor. É lindo. Mas quando a gente vai ler o texto todo, a gente entende que a parte boa não é só essa, que tem a parte da reflexão. Hoje tem pessoas que estão igual à igreja de Corinto, estão querendo participar da ceia, mas de qualquer maneira.
preparação, a ceia estava indo de mal a pior. E o que os concílios fizeram? Não vai haver mais esse tipo de confraternização. Por isso que hoje há esta individualidade de fazer nas igrejas separadamente. Mas no começo não era assim. Porque desde o século I, muitas pessoas não conseguiram e até hoje não conseguem entender a importância e a responsabilidade que tem de participar de uma ceia. Hoje nós temos pessoas que estão, igual Paulo disse, não sabem discernir. Por quê, irmãos? Nós temos que saber discernir porque isso é simbólico. Se não tiver uma obediência na crença da ceia, nós vamos desacreditar nela. Porque Jesus, ele disse, e Paulo também repete, que a Santa Ceia é para memória, é para lembrança. A igreja evangélica não é igual à igreja apostólica, católica, romana, que a ceia, eles têm uma forma diferente. Eu não sei se aqui já foi católico, alguém aqui já foi católico, de forma que participam da ceia, e lá é uma hóstia. Eu não sei se alguém aqui já participou, mas deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante. A Igreja Católica, em seu concílio, eles decidiram acreditar que quando eles tomam vinho, de fato, eles estão bebendo o sangue. E quando põem a hóstia na boca, eles acreditam que, de fato, aquilo é um pedaço da carne de Jesus. Por isso que não pode ser mastigada. Sabiam disso? A hóstia ela não é mastigada. Ela é colocada no céu da boca e ela se dissolve. Porque eles acreditam que não pode ser mastigada. Porque o concílio entende que se mastigar, está sacrificando a carne de... É uma crença errada, sim. Mas olha para você ver o nível de preocupação deles de ser de fato o corpo e o sangue de Cristo. Nós sabemos que não. Nós sabemos que é um suco de uva, nós sabemos que é um pedaço de pão, que vai ser como símbolo do corpo e o sangue de Jesus Cristo, e que vai ter muita essência na nossa vida espiritual. Por isso Jesus diz: fazei em memória de mim, para lembrar de mim. Mas Paulo, ele disse aqui na carta, porque Paulo não estava dizendo isso pessoal, não. Paulo foi informado. Quem eram os informantes de Paulo em Corinto? A família de Clódia, que informava Paulo sobre a situação da igreja. Paulo não estava lá nesta ceia. Como que eu sei que Paulo não estava lá nesta ceia? Porque no último versículo, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, porque não vos ajunteis para a condenação. Quanto às outras coisas, eu vos ordenarei quando eu chegar. Paulo não estava nesse dia.
os presbíteros, os pastores, eles leiam muito em um culto de ceia. Como é um culto para ministração da Santa Ceia, não dá tempo de ser explorado da forma que às vezes a igreja está precisando. A Santa Ceia, ela logo está chegando aí. Então, através desta mensagem, nós vamos entender o que Jesus ele quis na época e quer até hoje passar para nós através da ceia do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite, sobre a ceia do Senhor. Nós vamos ler o versículo de número 23 em diante, ok? Quantos vocês estão prontos para ler? Digam amém. Amém, Jesus. Então nós vamos ler atentamente, viu? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Geralmente é esse versículo que é lido em um culto de ceia, sim ou não? Mas vamos aonde ele começa? Versículo 1 do capítulo 11. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças, como eu entreguei a vós. Mas que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Agora, o versículo: eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos ajuntais para o melhor, mas para o pior. Porque o primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há entre vós divisões. Em parte, eu até acredito, porque também é necessário de haver heresias entre vós, para os que são aprovados se manifestem entre vós. Porque quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes a sua própria ceia. Um tem fome, o outro está se embriagando. Não tendes porventura casas para comer, para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Vergonhais os que nada têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Nisto eu não vos louvo. Só isso. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, aonde também Jesus
ele fala aquelas lindas palavras ao fazer a celebração da ceia. Mas eu quero nesta noite explorar um pouco mais esse assunto com os irmãos. Primeira coisa, nós temos que entender como que era realizado a ceia naquela época. Nós temos que entender que a ceia, ela não era realizada como é realizado nos dias de hoje. Vamos no tempo de Paulo, porque a ceia celebrada por Jesus, até chegar no apóstolo Paulo, houve algumas mudanças. Até hoje tem de se mudar. Como que era a ceia no tempo de Jesus? Primeiro, quando Jesus realiza a ceia, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, no versículo de número 26, narra que Jesus, em uma festa que era dos pães asmos, Jesus quis dar uma ceia. E quando Jesus quis dar esta ceia, Mateus diz, no seu capítulo 26, a partir do versículo 26, que Jesus chama os discípulos e fala com os discípulos: vai na cidade, procura um certo homem e diz para ele que eu quero que a ceia seja na casa dele. Assim Jesus realiza a sua ceia em uma casa. No tempo do apóstolo Paulo, houve-se uma mudança na realização da ceia. No século I, não era como hoje. A ceia ela era ministrada aos domingos, e era todos os domingos, em uma festa que eles nomearam esta festa pela festa do ágape, ou seja, festa
tem que ser com responsabilidade. É o que está faltando para muitos crentes hoje. Responsabilidade. Todas as vezes que beberes e comeres, anunciai a morte do Senhor até que Ele. Ou seja, quando a Bíblia diz anunciai a morte, está dizendo morte e ressurreição. Os sofrimentos e as promessas. Isso é, até que Ele venha. E qual é o combustível para a nossa crença nisso? É a ceia do Senhor. Que para muitas pessoas não significa nada. Como a gente sabe que a ceia significa algo para um crente? É aquele crente que quando fica sem participar de uma ceia, ele sente o peso. Está me faltando alguma coisa. Não vou ficar sem ceia não, porque senão eu fico fraco. Eu não vou ficar sem ceia não, porque senão eu desanimo. Esse é o crente que reconhece o verdadeiro sentido da ceia. Agora tem aquele outro grupo que hoje eu não tomei, mês que vem eu tomo. Esse que eu não tomei, mas no outro eu tomo, no outro eu tomo, no outro eu tomo. Aí Paulo diz que eu estava no sentido espiritual. Por isso há entre vós. Quando Paulo diz por isso, ele diz por causa da contenda, por causa do não discernimento, por causa da humilhação que estava fazendo os outros passar. Tem que voltar os versículos para entender. Ali Paulo diz, por causa disso, há entre vós pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas que estão dormindo. Totalmente igual ao dia de hoje. Não tem diferença. Hoje tem crente que está fraco. Hoje tem crente que está dormindo. Hoje tem crente que estão doentes. No sentido espiritual. É porque não entenderam até hoje o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Tem que ser feita com responsabilidade. Amém? Glorifique a sua voz.